Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui no canal. Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem. Hoje trataremos do tema do princípio da correlação no processo penal e dos institutos da emendatio e mutatio libelli, que são institutos que os alunos, que os profissionais de direito que atuam na respectiva área têm alguma dificuldade, têm uma certa dificuldade. Hoje a gente vai tentar trazer de um modo simples, de um modo mais claro, para que vocês entendam. Pessoal, aqui os meus vídeos, eles não têm corte, eu gravo e posto na íntegra. Futuramente teremos uma estrutura melhor, mas enfim, eu ainda preciso me desenvolver nesse sentido. No momento, os vídeos são feitos dessa forma, sem cortes, por isso eu peço já escusas por algo que aconteça, ele não vai ser editado. Mas enfim, o conteúdo será trazido dentro daquilo que seja realmente de uso para vocês. Então a gente busca trazer uma informação clara e eficiente para que seja fácil compreender os institutos que trataremos hoje. Então eu vou diminuir a minha imagem, eu vou projetar uns slides aqui para vocês, porque fica melhor com o recurso visual. Hoje trataremos, inicialmente, a gente vai começar aqui, o princípio da correlação. Quando a gente fala em princípios no processo penal, nós sabemos que os princípios norteiam, eles balizam toda a aplicação do direito. E o princípio da correlação é um importante princípio do nosso instituto penal, do instituto do processo penal. E o que ele diz? O que vocês acham que é esse princípio da correlação? Correlação entre o que, eu pergunto a vocês? Entre o que precisa existir a correlação? Pois bem, quando a gente fala em princípio da correlação, precisamos ter na cabeça a denúncia, que é a exordião acusatória, e a sentença. O princípio da correlação diz que precisa haver uma correlação entre a peça de denúncia e a sentença prolatada, ainda mais se for uma sentença condenatória. Por exemplo, a denúncia, pessoal, é a peça que inaugura o processo penal. Na denúncia estão presentes ali todos os fatos, todas as circunstâncias fáticas, a conduta do réu, e ao fim existe uma classificação jurídica, uma tipificação penal daquela conduta que está inserida na denúncia. A denúncia é o fator que limita a acusação. Então, na sentença, quando a gente analisa uma sentença condenatória, essa sentença condenatória ela tem que estar plenamente relacionada com a denúncia. Precisa existir uma correlação. Os fatos narrados na denúncia têm uma correlação com a sentença. Por exemplo, o juiz não pode julgar de modo a inserir um fato novo que não está na denúncia para condenar em um crime diverso. Ele não pode fazer isso. O juiz não pode julgar ultra petita, extra petita, que seria além do pedido ou fora do pedido. Não pode, é vedado. Então, para que a sentença seja válida, ela precisa estar embasada na denúncia. Se na sentença tem um fato que não está na denúncia, se o juiz condena, por exemplo, em uma qualificadora que não tem a descrição fática na denúncia, rompeu com o princípio da correlação. O que a gente precisa entender desse princípio? Que a denúncia é a peça que limita toda a acusação. E a sentença só pode ser prolatada, uma sentença condenatória, com base nos fatos da denúncia. O juiz não pode acrescentar fatos que lá não estão. Estão compreendendo? Falando uma linguagem bem clara e simples para que todos entendam. O artigo 383 e o artigo 384, ele traz hipóteses que não são uma exceção ao princípio da correlação, mas é uma modulação. São causas legais que permitem que na sentença seja realizada e muitas vezes uma condenação diversa daquilo que estava inicialmente na denúncia. Estão compreendendo? Então, o princípio da correlação, ele determina que a sentença condenatória precisa estar alicerçada e embasada no que está na denúncia. Na sentença não pode constar fatos novos que não estão na denúncia, não pode condenar mais do que o Ministério Público pediu, porque a denúncia é o fator que limita a acusação. Esse é o princípio da correlação. Seguindo no nosso tema, agora vamos tratar do Instituto da emendatio libelli. A emendatio libelli, pessoal, é um instituto que está previsto lá no artigo 383 do Código de Processo Penal.
E o que é emendatio libelli? Eu não acabei de falar para vocês que a denúncia é o fator que limita a acusação e que o juiz tem que correlacionar a sentença com a denúncia? Mas imagine esse fato. O promotor de justiça trouxe na denúncia todo o contexto fático, todos os fatos, toda a conduta do réu, que foi imputada ao réu, e a classificação jurídica ao final. Tudo bem? Segue toda a instrução do processo. Durante a instrução, os fatos que estão inseridos na denúncia são provados. Não foi trazido fato novo, mas na hora de sentenciar, o juiz condena em um crime diverso, mais grave do que aquele que foi classificado na denúncia. Isso pode? O que vocês acham? Isso pode, pessoal. Onde que tem essa previsão? Lá no artigo 383 do Código de Processo Penal. Uma vez que os fatos não foram alterados, não foi trazido fato novo na instrução processual, e o juiz entende que, pelos fatos trazidos e provados no processo, pelos fatos trazidos na denúncia que foram provados ao longo da instrução, ele entende uma classificação jurídica do crime diversa da que foi dada pelo Ministério Público, ele pode condenar com base em um crime mais grave ou um crime menos grave. Essa é a figura da emendatio libelli. E muitas vezes a defesa não vai ter nem uma manifestação prévia a essa condenação. O juiz, na hora de sentenciar, ele vai condenar com base em um crime mais grave. É a previsão que traz lá o artigo 383. E muitas vezes ele nem vai abrir vista à defesa. Ele vai condenar exercendo a emendatio libelli. Mas, por que a defesa não vai se manifestar novamente antes dessa sentença? Porque é pacífico o entendimento de que o réu ele se defende de fatos. E os fatos não foram alterados, não foi trazido fato novo no processo. O réu se defendeu de todas as circunstâncias fáticas que ali estavam. A classificação jurídica independe da questão defensiva do réu. Vocês estão compreendendo? Esse é o entendimento pacífico. Eu tenho um entendimento diverso. Eu entendo sim que a classificação jurídica é uma circunstância necessária para que o réu exerça uma ampla defesa. Até porque a subsunção do fato à norma é realizada com base na conduta e com base a conduta apontada no tipo penal. Para mim é importante sim que o réu se defenda, inclusive da classificação jurídica, mas não é esse o entendimento adotado. Mas partindo desse pressuposto que o réu se defendeu de todos os fatos trazidos no processo e que não existe fato novo, o juiz pode condenar em uma classificação jurídica diversa. Ele entende de modo diferente do Ministério Público. Então, os mesmos fatos, por exemplo, o réu foi denunciado com base em estelionato. Tem lá todo o contexto, toda a conduta narrada de estelionato. Ao fim do processo, foi comprovado os fatos. Os fatos foram provados, sim. Mas, na hora de sentenciar, o juiz verifica, o juiz entende que não é essa a classificação jurídica adequada. Que a classificação jurídica adequada é furto mediante fraude. E aí? E ele vai condenar com base no furto mediante fraude, que é um crime mais grave. Isso pode? Pode, porque não houve alteração dos fatos. Apenas a classificação jurídica que foi alterada, com base no sentir do juiz. Tudo bem? Essa é a figura da emendatio libelli. É um procedimento mais simples, porque não teve alteração fática. Emendatio libelli se dá dessa forma, artigo 383 do Código de Processo Penal. Quando a gente fala do instituto da mutatio libelli, pessoal, é um instituto que tem um procedimento um pouco mais robusto. Por quê? Porque vai envolver aí a alteração dos fatos durante a instrução do processo. Então, vamos imaginar que durante o processo, na audiência de instrução e julgamento, surge um fato novo que o promotor não sabia, que não está inserido na denúncia. E aí, por exemplo, o réu está sendo denunciado por furto. Ele pulou numa residência que os moradores não estavam, furtou um celular e se evadiu. Essa foi a conduta trazida na denúncia, furto. Tudo bem. Mas
Durante a instrução do processo, na audiência, vem uma testemunha e fala que viu o réu ameaçando o morador para manter a posse. Ou seja, o furtador pulou na residência, pegou o celular e quando ele saiu, ele foi surpreendido com a chegada dos moradores. E para se manter na posse do objeto, ele utilizou de violência e grave ameaça e se evadiu. Aí estamos diante de qual crime? Roubo. Roubo impróprio. O juiz pode condenar com base no roubo? Não pode, porque foi um fato novo que surgiu na instrução do processo. E a defesa não se defende de fatos, o réu não se defende dos fatos. Logo, o réu não teve a oportunidade, a defesa técnica não teve a oportunidade de se manifestar contra esses fatos que só surgiram na audiência de instrução e julgamento. Então, o procedimento é diferente. Se existe uma alteração no contexto fático, estamos diante da mutatio libelli. Então, se existe uma alteração dos fatos, se durante o processo surgir elementar ou circunstância não descrita na denúncia, o promotor deve aditar essa denúncia para o juiz, para surgir a possibilidade de o juiz condenar com base no roubo, nesse exemplo citado. Onde que está isso? Lá no artigo 384. Então, se existe uma alteração dos fatos, o instituto utilizado é da mutatio libelli. E qual que é o procedimento, pessoal? O procedimento ele pode ser feito oralmente, esse aditamento pode ser feito oralmente pelo promotor, ele vai ser reduzido a termo, ou o MP pode requerer o prazo de 5 dias para realizar esse aditamento. Então, pausa a audiência, abre o prazo de 5 dias, o MP realiza esse aditamento à denúncia, e após realizar o aditamento, o juiz abre o prazo de 5 dias para a defesa se manifestar. A defesa vai ter esse prazo para se defender também desses fatos novos, princípio da ampla defesa, ela vai se manifestar contra esses fatos novos. O processo, os autos irão concluídos ao juiz e o juiz vai proferir uma decisão se rejeita ou recebe esse aditamento. Então, ele recebendo o aditamento, será realizada uma audiência em continuação, com base no artigo 384, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. E nessa audiência, após ali, será realizados os debates ou os memoriais, as alegações finais por memoriais, e ao final o juiz vai sentenciar. Então, após o aditamento, nesse caso de alteração fática, o juiz poderá sim condenar com base no roubo. Mas veja vocês a diferença. Emendatio libelli. O que é emendatio libelli? Não existe alteração dos fatos. Os fatos estão na denúncia e foram provados. Mas o juiz entende que a classificação jurídica é outra. Ele discorda do Ministério Público, ele discorda do promotor. O promotor trouxe os fatos e classificou como um crime tal. Segue a instrução do processo, os fatos foram provados, não altera os fatos, e o juiz, ao fim, ele vê aqueles fatos que o promotor trouxe e fala, não, eu entendo ser outra classificação jurídica. E ele condena com base num crime mais grave ou menos grave. Pode. Artigo 383, emendatio libelli. A mutatio libelli, o promotor traz um fato na denúncia, durante a instrução do processo são trazidos novos fatos e aí é preciso que seja realizado o aditamento da denúncia pelo promotor, para que abra vista para a defesa se manifestar dos novos fatos e após, para que o juiz possa condenar com base nesse crime mais grave, pensando no nosso exemplo. Tudo bem, pessoal? Esses institutos, eles trazem muita dúvida, tanto para quem está atuando, quanto para quem é aluno de direito. Eu espero que esse vídeo tenha auxiliado, que tenha ajudado vocês. E se vocês gostaram do conteúdo, se isso foi proveitoso de algum modo, eu peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, para que isso nos impulsione a produzir cada vez mais. Tá certo? Um abraço a todos.